pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, vim aqui para mais um Cozinhando Rapidinho. Mostrar para vocês aqui uma opção de café da manhã para bebês. A minha menininha tem 2 aninhos de idade. Ela come super bem, graças a Deus. Ela não tem muitas restrições alimentares. O que, como todo bebê de 2 anos, tem dia que ela não quer determinadas coisas. E assim vai, né? A gente vai ajustando o malabarismo aí no cardápio. E hoje eu tô fazendo um café da manhã mais resistente, mais parrudo, porque ela acordou super tarde. Então ela acordou com fome. Então, eu já comecei aqui a preparar, mas eu falei, eu vou gravar aqui, né, rapidinho. Gente, ó, quebrei 2 ovinhos aqui e coloquei uma pitadinha de sal. Agora eu vou dar uma mexidinha, mas não vou deixar ele omelete, só vou dar uma incorporada. Porque a Maria, quando tá só o ovinho frito, ela tá comendo só a clarinha. Ela não tá querendo a gema. E aí, quando eu dou essa incorporada, assim, dou uma misturadinha em tudo, aí ela tá comendo melhor. Então, a gente tá fazendo dessa forma. Gente, vou usar minha frigideira de grelhar, porque vocês sabem, né? O antiaderente da minha panela já foi pro espaço, já era. E essa é a melhor que nós temos no momento. Vou comprar muito em breve, viu, minha senhora? Fique tranquila. Ainda mais se a senhora me ajudar a monetizar meu canal, vai ser mais rápido aí. Segue aí, gente. Segue o canal, compartilha se possível o vídeo. Aqui a gente fala um pouquinho sobre maternidade real, mostra um pouquinho do nosso dia a dia. Fala um pouquinho sobre o meu trabalho também como decoradora de festa. A gente mesmo ainda o antiaderente estando melhorzinho, tô colocando um pouquinho de azeite porque tá melhorzinho, mas não tá 100%. Então eu vou deixar aqui esquentando, espalhar o azeitezinho ali só com uma espátula de silicone. Espátula no meu pincelzinho de silicone. Aí, gente, eu tava contando, né? Ontem nós fomos no circo. Foi super divertido. A Maria amou. Tava comentando com o pai dela, né, com o Leonardo, que eu tenho muitas memórias queridas de infância, de circo, né? Na minha época tinha o circo do Beto Carreiro, tinha o circo, acho que era circo do Veneno, ai, não lembro o nome do outro. Mas o do Beto Carreiro eu lembro bastante, até porque minha irmã era apaixonada no Beto Carreiro. Então a gente sempre ia, eu achava ele lindo. E aí tinha o negócio do cavalo, da onça, né? Uma outra época, outro tempo, eu sou mais antiga. Mas muitas memórias gostosas e a gente tem tentado manter essa tradição, vamos dizer assim, né? A gente tem tentado levá-la sempre que... Parece que o fogão tá ligado. Sempre que vem pra cá, a gente já foi, esse é o segundo circo. Foi bem legal. Gente, então, ó, 2 ovinhos mexidinhos para... Vamos jogar na frigideira. Aí, o que eu vou fazer pra dar um tchananas? Vou colocar uma fatiazinha de mussarela. O ideal pra beber seria um queijinho branco, não vou mentir pra você. Isso é mais saudável. Mas a gente tá sem aqui em casa. Eu fui no mercado. Ai, tava tão feio, que caro, né, assim, ó, caro e feio, tá? Parecendo o meu queijo de Chernobyl. Aí eu falei, quer saber, eu vou levar um pouquinho de mussarela, que ela gosta. E aí nós vamos assim, gente, ó, eu coloco aqui e deixo fritar bem. Eu tenho um pouquinho de receio de não cozinhar 100% novo pra eu ainda, tá? Eu só tô um pouco reticente de dar ovinho de gema mole, por exemplo. Eu tenho um pouquinho de receio negócio de salmonela. Eu sei que às vezes é mito, é coisa da minha época também, tem medo dessas coisas. Mas eu deixo ele bem cozidinho, então... Vou até desligar aqui pra ele terminar de secar, fica mais fácil de virar. Então ele já cozinhou a parte de baixo, eu deixei ele, ó, desligado um minutinho, vou montando o pratinho dela. Ó, esse pratinho aqui, ele é da Buba, se eu não me engano. Dá pra ir no micro-ondas e ela gosta porque tem 2 separações. Antes a gente usava esse aqui, ó, de silicone com 3 separações, tá vendo? Tem dias que eu ainda uso, porque ele tem esse aqui pra colocar coisa mais feijãozinho, essas coisas assim. Dá pra pôr com um caldinho e não misturar no resto. Mas eu comecei a achar que pegou cheiro, sabe? Não sei, eu sou um negócio com cheiro. Então, estamos usando esse nesse momento. Mas ela já tá começando a se acostumar a usar o de porcelana normal de casa mesmo. Então, o pratinho dela,
eu vou pôr um pouquinho de abacate. A Maria, ela gosta de abacate tanto assim, ó, em pedacinhos. Esse abacate, ele não tá muito doce. Mas é porque ela me pediu o abacate, ele tava ainda meio de ver, meio querendo madurar 100%. Mas como ela pediu, eu só tinha esse, tive que abrir, mas ele tá gostosinho. Podia meter açúcar aqui mesmo, né? A gente tenta fazer uma refeição sem açúcar. No mel, às vezes eu ponho um pouquinho de mel. Mel é polêmico, né? Mel pra beber, conversei com o Leonardo também, ó, gente, então, ele coisou, aí eu vou soltar aqui, ó, tá vendo que eu só botei a mussarela aqui por cima, porque agora a ideia é gerar uma crostinha nela, tá vendo? Então vamos virar, ó, do outro lado já tá fritinho, e vamos ligar pra ele gerar uma crostinha pra dar um saborzinho. Oi, tesoura. Vem ver o que a mamãe tá fazendo. Você quer banana? Peraí que eu vou dar uma banana pra ela, gente. Ela descasca sozinha, viu, gente? Ó. Nós ensinamos ela desde pequenininha que tem que tirar a casquinha da banana, né, neném? Pronto? Agora ela vai comer a bananinha dela. Então, ela tá comendo uma banana de café da manhã. Vou colocar um pouquinho de abacate, né? Então, que nem eu comentei, a questão do mel. Eu tava falando pra vocês, né? Até 2 anos não é recomendado pela... Ai, gente, eu vou saber o nome do negócio que fala sobre alimentação infantil. Não vou lembrar. Enfim, a Anvisa da comida fala que não é recomendado para criança até de 2 anos por conta do risco Tô falando um negócio errado aqui, mas eu acho que é de botulismo, não sei se é essa palavra certa, mas após 2 anos, teoricamente, não precisaria, mas eu já vi alguns pediatras recomendando aguardar até os 4. Então, eu até conversei sobre isso com o Leonardo ontem, inclusive, sobre a questão do mel, e eu decidi aguardar mais um pouco. Não me sinto confortável, eu acho que a maternidade é muito sobre isso, gente. É você se sentir confortável de determinados alimentos. Por exemplo, a Maria, ela ainda não experimentou camarão. Ela não comeu. Eu não acho que ela tem alergia, porque uma vez que ela tava começando a comer, a gente foi num rodízio de japa. Ela comeu só as coisinhas, né, assadinhas, salmãozinho grelhado, tudo mais, mas contaminação cruzada acontece muito nesse tipo de restaurante, né? Então, se ela fosse muito alérgica, eu acho que a gente já poderia ter tido um problema naquele dia. Como não teve nada, ela pode ter uma alergia leve como a que eu tenho. Quando eu tô com, por exemplo, assim, a minha imunidade baixou, eu tô menstruada, tô gripada, tô alguma coisa que a minha imunidade tá um pouquinho mais baixa. E eu como camarão, ele me dá uma pipocada no rosto. Eu não tinha isso até a minha fase adulta, porém, eu acho que eu comi muito, eu morei uma época em Fortaleza, né, eu trabalhava na época em obra da Petrobras, né, tudo mais, gente, eu desliguei ali pra eu conversar com vocês, pra dar banana pra ela, já vou mostrar como é que ficou o ovo. E eu comi muito camarão nessa época, muito camarão, muito lagosta, porque lá aqui no Ceará, né, vocês sabem que é mais barato, mais fácil acesso. Nossa, comia demais, às vezes tomar café da manhã com camarão. E aí, acontece que eu desenvolvi essa reação alérgica que até então eu não tinha. Então, eu tomo um pouquinho de cuidado, mas eu como. Eu sou um pouco abusada, eu tomo um remedinho antialérgico antes de ir em rodízio, essas coisas, e eu como. Mas não demos ainda, foi uma opção nossa, a gente ainda não deu. A questão do mel também vou segurar, a questão de pipoca também vou segurar, tá? Então tem alguns alimentos que a gente escolhe aguardar, por um pouco mais de, sei lá, garantia nossa. Em compensação, uva é uma frutinha que não é tão recomendado dar inteira, mas a Maria, ela não gosta muito quando a gente corta. Então tem vezes que ela aceita ela cortadinha, mas tem vezes que ela tem que comer inteira, mas daí eu fico supervisionando, eu fico do lado. E sempre falando, filha, tem que morder, filha, tem que morder. Quando ela vejo que ela fica com uva na boca, eu já logo tiro, porque eu tenho um pouco de medo de engasgo também. Mas enfim, ó, cafezinho da manhã. Então aqui eu coloquei abacate picadinho, caqui, tá bem madurinho na geladeira, e manga, tá? E ela tá comendo banana. Então a minha filha, ela come muito bem frutas. Em contrapartida, proteínas, nós temos um pouquinho de dificuldade. Carne, frango, essas coisas assim, ela come, mas muito pouco.
come muito mais legumes, verduras, frutas, grãos. Ela ama feijão, lentilha, todas essas coisas. Ai, eu tô com uma cliente mandando mensagem que eu vejo aqui no celular. Preciso respondê-la. É um chá revelação, talvez esse final de semana. Aí se eu montar também posto um pouquinho pra vocês aqui de como ficou. É uma revelação que vai acontecer em casa, bem afetiva, só os mais próximos. E aí eu tô vendo com ela se a gente vai fechar esse contratinho. Então, gente, basicamente, né? Eu liguei aqui de novo pra ele dar uma soltada do queijo, porque, né, você já sabe, assim, meio antiaderente deixa um tanto quanto a desejar. Mas se o pessoal é bom, olha, já formou aquela crostinha linda, não vai ter esse problema. Eu tenho aqui em casa. Tudo bem, neném? Ó. Pra você ver, tá vendo? Ele formou uma crostinha do queijo, mas ao mesmo tempo ainda tá macio, ó. Tá vendo que ele tá molenguinho? E eu acho que dá um saborzinho especial. Oi, tesoura. Pode cuspir. Muito grande? Morde melhor. Já tá satisfeita de banana? Ó, comeu quase inteira a banana. Gente, tô finalizando aqui o cafezinho da manhã dela. A Maria, ela ainda mama. A gente tá nesse processo, né? Começando a questão do desmame. Eu acho que o desmame, ele é muito da mãe também, né? Não é só do bebê. E a gente ainda tá, eu e ela, muito apegadas a esse momento. Mas eu quero, antes dela fazer 3 anos, eu quero que ela pare. Mas eu ainda não comecei muito, assim. Mas durante o dia, às vezes, quando ela pede, vocês escutaram ela pedindo peitinho, eu tento falar, vamos comer primeiro, fazer algumas substituições. Claro que tem momentos, especialmente esses dias ela tava doentinha, aí a gente até quer, né? As mamães que amamentam sabem que a imunidade fica muito boa, então a gente quer que tome peito, né? Mas a gente tá nesse processo, então ela queria peitinho, que eu fui conversar com ela. Gente, eu tô terminando de cortar aqui o ovinho, então, ó, pra vocês verem como fica bonitinho, ó. Esse aqui é tudo queijo, ó, que delícia. E o outro lado, o ovinho, bem assadinho, cheirinho delicioso, mussarela derretida. Então eu coloco um pouquinho aqui pra ela, de ovinho, que hoje é a nossa proteína pro café da manhã de hoje. E mais ou menos a quantidade, eu fiz 2 ovos, né? Um pra mim e um pra ela. Então a quantidade de um ovinho é suficiente. Então hoje a gente tem aqui uma fonte de gordura, o abacate, frutinha, né? Fibra. E o ovinho como a nossa proteína principal. A mussarela só pra dar um incremento, que ele não agrega tanto nesse pratinho. Mas olha, é uma opção bem colorida, muito saborosa. E além disso, a nossa princesa já comeu a sua bananinha. Vou usar esse garfinho pra mim. A Maria gosta de comer com esses garfinhos, assim, ó, garfinho de bolo. Então a gente dá com esse aqui por enquanto, que tá dando mais certo. E come com a mão também, como todo bebê, né? A gente tem que comer do jeitinho que ela quer. O importante é comer, né, galera? O importante é comer. Gente, mas é isso. Mais uma dica aí pra vocês. Mais tarde eu vou ver se eu posto outro videozinho sobre o bolinho de banana, que eu tô devendo pra vocês. Eu fiquei sabendo que deu ruim aqui no meu vídeo, que eu tinha feito, né? Mas eu vou fazer de novo aqui um bolinho de banana hoje à tarde. E aí eu posto aqui pra vocês. Eu tô colocando uma frutinha pra mim também, porque mamãe, né? Aproveita e come bem aqui. Essa é a vantagem, né, gente? Quando a gente faz o café da manhã, o almoço, o jantar da nossa pequena, mal ou bem, a gente se alimenta melhor também, né? Querendo ou não. Então, esse é um café da manhã mais saudável. Não vou colocar tudo que eu piquei de fruta, porque deu bastante, ó, tá vendo? E mais um ovinho. E é isso, gente. Um ótimo dia pra vocês. Um super beijo.